Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É sempre bom estarmos aqui. Eu quero convidar a igreja para ler comigo em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu quero que a igreja siga a leitura e vá devagarzinho, comendo cada palavra, conforme eu for lendo, você vai seguindo aí. Nós temos aí as duas leituras, e a minha é um pouquinho diferente, mas é pouquinha coisa, mas vamos seguindo, os irmãos seguem a leitura, amém? Diz assim o texto bíblico, né? O título do texto bíblico: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, Deus, dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia-me o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o afetado, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes,
conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, tornou-se como de uma criança. Irmão, sempre que a gente lê esta passagem, a gente encontra aqui alguns personagens que é interessante nós comentarmos sobre eles. Toda a história começa com um grande general. Esse grande general não era crente, mas o texto bíblico diz que Deus era com ele, porque as vitórias que ele já havia conquistado, foi o Senhor que deu. Então esse é o primeiro ponto interessante. Ele era um general da Síria, que já havia atacado Israel, mas esse general tinha a mão de Deus sobre ele. Que o texto deixa claro para nós, que por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era general da Síria, e por meio dele, de Naamã, Deus havia concedido muitas vitórias. Este homem era um homem muito importante lá na Síria. Um homem famoso, um homem de guerra. Mas de repente diz a Bíblia que uma lepra tomou conta do seu corpo. Então todo este orgulho, toda esta honra que esse homem tinha, de repente ele olhava para o seu corpo e ele percebia que o seu corpo estava sendo comido pela lepra. Os irmãos sabem que a lepra ela vai comendo aos pouquinhos, né? E ela vai fazendo feridas enormes. E naquela época, se fosse em Israel, esse homem teria que ficar fora da cidade. Não poderia ter contato com as pessoas. Como ele não era israelita, estava lá, no seu trabalho normal. Esse homem tinha algo que o entristecia muito mesmo. Mas como Deus sempre sabe fazer as coisas, e Ele faz muito bem, nós não temos assim essa mente tão fértil que Deus tem. Quando esta lepra aparece na vida deste homem, já está lá na casa deste homem uma menina que havia sido pega como refém quando a Síria guerreou contra Israel. Levou uma menina, não se diz nem o nome dela, e essa menina, contra a sua vontade, trabalhando para a mulher de Naamã, olha para este homem, vê a fama dele, vê a glória dele, vê quantas pessoas se encurvam a ele, chamam até de pai. Tal era a honra que os seus soldados davam a ele. Ao olhar para ele, lhe chamava de pai. Essa menina, que não era uma menina qualquer, mas era uma menina crente, uma menina fiel, ela olha e ela diz assim para sua senhora: se o meu Senhor fosse lá em Samaria e falasse com o profeta, ele curaria. Glória a Deus, aleluia. Ora, uma menina falando. Naquela época, uma coisa interessante, as mulheres não tinham valor. Não tinham valor. E se essa mulher fosse uma escrava, pior ainda. E se essa escrava fosse uma criança, muito pior. Mas eu acredito, né, conforme diz alguns pastores, alguns pregadores, essa menina todo dia chegava na sua senhora e dizia: olha, se ele for lá falar com o profeta, ele vai ser curado. Todo dia, pela manhã, ele ia lá, ela lavava as roupas, né, toda, né, desse seu senhor, e ela chegava na sua senhora e dizia: olha, se ele for lá, ele vai ser curado. E a palavra dessa menina, o texto não diz quantas vezes ela falou, foi gerando fé neste homem. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher foi ouvindo isso, e quando os dois estavam lá na sua cama, à noite, deitadinho lá, ela dizia: olha, a escrava aí está dizendo que se você for a Israel, você vai ser curado. Ah, deixa isso para lá, não acredito nisso não. No outro dia, estava lá de novo a menina falando no ouvido da mulher, e a mulher à noite falando: olha, se você for lá, ela diz que você vai ser curado.
E aquilo foi gerando fé no coração de Naamã. Naamã, depois de ouvir isto, o que ele faz? Vai falar com o rei. Ora, eu preciso, com certeza, antes de ir ao rei, ele conversou com a menina. Menina, peraí, você já falou várias vezes, fico eu imaginando isso. Você já falou várias vezes com a minha esposa falou comigo sobre esse profeta, se eu for lá em Samaria, me conta direito isso. E com certeza essa menina pôde explicar, pôde falar quantos milagres Eliseu já tinha realizado. E quem era Eliseu? Lá um baixinho, careca, gordinho, tal, assim, mas esse homem é um homem de Deus. Pode ir lá procurar. E Eliseu então vai procurar o rei. Ora, para levar uma mensagem de uma escrava para o rei, então quando ele chega diante do rei, é até interessante, mas é mais ou menos assim, olha. Ô rei, eu queria falar uma coisa para o senhor. A minha escrava falou para minha esposa, que falou para mim, que lá, e eu estou falando para o senhor, que lá, se eu for lá em Samaria e falar com o profeta, eu vou ser curado da minha lepra. Ora, para o rei era muito, muito mais interessante ver o seu grande general curado. E naquele momento também o rei foi contaminado pela fé. Disse: vá, eu não só vou te dar carta, mas eu vou te dar também ouro suficiente. Olha só, para os irmãos terem uma ideia de que não era um homem qualquer. Olha o que ele dá para este homem ir até lá. Ele diz assim, darei uma carta a você entregar ao rei. E Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas e 10 mudas de roupas finas. 370 quilos de prata, 70 quilos de ouro. Se fosse hoje 70 quilos de ouro, eu não sei, não calculei, mas eu tenho certeza que dá mais de 10 milhões de reais. Olha o que este homem faz, irmão. Ele vai levando todo esse presente, esse rei, ele quer. Esse rei também foi contaminado pela fé. Glória a Deus, aleluia. E Naamã viaja. Por quê? Naamã com certeza tinha dito para a menina: menina, olha o que você está falando, a viagem é longa. Pode ir, meu rei. Pode ir, meu senhor. E ele foi. Ao chegar lá, a carta vai direto para quem? Para o rei. Porque era de rei para rei. Olha, estou enviando aí meu servo, meu general, cura ele. O rei, ao ouvir aquilo, entrou em desespero, arrancou a roupa, ficou praticamente nu. Imagina a cena de Naamã olhando para o rei naquele estado, naquela situação, porque o rei ficou em desespero. Ora, esse rei da Síria já guerreou comigo uma vez, já levou alguns cativos, agora está arrumando confusão de novo, dizendo para eu curar esse homem. Que situação complicada é essa? A fofoca, correu muito rapidamente, porque a conversa estava ali no palácio, mas alguém ouviu, passou para um, passou para outro, e poucos minutos a conversa tinha chegado já lá na casa de Eliseu. É uma bênção, as notícias correm muito rapidamente. E quando Eliseu ouve, diz: olha, o rei está em desespero. Eliseu imediatamente manda uma notícia: ei, não fique aí rasgando as suas roupas não, veste a roupa, por favor, manda este homem aqui, e ele vai ver que há Deus em Israel. Aleluia. E quando Naamã chega, com aqueles cavalos, muito ouro, peças de roupa, prata, toda aquela comitiva, quando o Géasi vai atender, o que acontece ali? Ele olha assim, vê aquela multidão. Eliseu, tem homens importantes aí fora, tem uma comitiva aí com cada camelo que eu vou... Olha, não é fácil não. Então, por favor, vá lá atender. Não, só diga para este homem que está aí, manda ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Eu nem vou atendê-lo. Naamã ouvir aquilo ficou revoltado. Como? Eu viajo toda essa quilometragem, chego aqui, não tenho a mínima consideração. Mas eu vou pegar essa menina. Quando chegar lá, ela vai ver o que vai acontecer com ela. Mas aí ele sente aquilo, aí entra os seus servos.
Entra os seus soldados. Meu Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Faria. Então ele está pedindo apenas para você mergulhar 7 vezes. Mas há rio lá na minha cidade, há rios mais bonitos. Não, rei, é neste rio. Vá lá, vamos lá. Aquilo aumentou, a fé estava lá embaixo, quase que não existindo, mas de repente a fé entra no coração novamente de Naamã, e Naamã olha, lá na frente está o Rio Jordão, todo sujo, e ele olha aquilo e diz: sério, vai lá, e ele vai lá e mergulha uma vez, nada, porque não era progressivamente a cura, não, mergulha a segunda vez, nada, terceira, quinta, sexta, nada. Ele diz: alguma coisa está errada, aquela menina vai pagar caro por isso. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, o texto diz que a pele era como de uma criança. A pele era como de uma criança. Irmãos, olha o processo que este homem passou. Primeiro, ele está leproso. Provavelmente ele era um pouco desprezado, mesmo sendo general, mas este homem ouve uma pequena menina, uma escrava enviada de Deus. Este homem tem coragem de falar com o rei. Este homem prepara os seus camelos, ele vai até o palácio, passa por uma vergonha, porque o rei fica lá praticamente nu lá, mas ele vai procurar Eliseu. Eliseu praticamente não recebe, ele se sente humilhado lá embaixo, mas de repente algo fortalece e ele atinge o seu objetivo. Os irmãos percebem quantos degraus Naamã teve que escalar para chegar àquilo que ele queria. Não se chega fácil. Bênção vem da parte de Deus, mas você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que caminhar, e as bênçãos vão acontecendo na nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito, cada um colocou aqui os seus objetivos, cada um colocou aqui, porque quer chegar lá, e cada um de nós estamos orando, porque nós queremos chegar lá, mas é no tempo de Deus, na hora certa, Deus vai conceder a bênção. Naamã estava ali agora muito, mas muito feliz, e ele volta à casa do profeta e diz: profeta, está aqui 370 quilos de prata, 370 quilos de prata, deixa eu ler de novo aqui, 72 quilos de ouro e 10 mudas finas para você. Quando Eliseu ouve aquilo, diz: não, eu não quero nada. Como? Não fiz nada. Eu não fiz nada por você. Se quem fez foi o Jordão, não foi? Então joga lá. Na maneira de eu pensar, né? Não quero nada. Quem fez a bênção em você foi Deus. Deus não cobra nada. Deus não cobra nada. Deus é maravilhoso. E aquilo também move, porque na verdade Naamã queria, conforme os seus costumes, dizer: fui lá em Samaria, mergulhei, mas fui lá e paguei, deixei lá o dinheiro, então não devo nada a ninguém. Mas quando Eliseu diz que não quer nada, nem uma grama de ouro, nem uma grama de prata, nem uma peça de roupa, aquilo mexe com ele. Ele olha para Eliseu, irmão, olha só, o homem foi procurar uma bênção física, ele queria a cura do seu corpo. Nós estamos vindo aqui pedindo algo, muitos de nós estamos pedindo algumas coisas materiais, mas este homem que foi à procura, que foi lá querendo, ele chegou lá, provavelmente colocou lá o seu pedido lá: quero ser curado da lepra. Mas quando ele viu a sinceridade, a honestidade, que está difícil nos nossos dias, a honestidade de Eliseu, sabe o que ele diz para Eliseu? Eliseu, você me permite eu carregar 2 mulas dessas?
cheia de terra daqui desse lugar? Por quê? Eu quero levar 2 mulas, vou encher vários sacos de terra, porque quando eu chegar lá na minha terra, eu quero construir um altar com a terra deste lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque a partir de hoje, eu não vou adorar nenhum outro Deus. Quando eu pisar nessa terra, que vai estar lá na minha terra, eu vou estar pisando numa terra santa. Glória a Deus. Eu quero pisar nessa terra e dizer: essa terra é da terra onde existe aquele Deus que me curou. Glória a Deus. Eu quero construir um altar para mim. Eliseu disse: fique à vontade, leve quanta terra você quiser. Mais uma coisa, Eliseu: o meu Senhor, meu rei, ele adora um Deus lá, uma imagem. Eu não vou adorar mais. Só que é o seguinte, como general, eu tenho que entrar no templo com ele, e ele se apoia no meu braço. Como é que eu faço? Eliseu disse: não se preocupe, continue lá, continue indo no templo do seu Deus lá, que o seu rei adora. Não se preocupe não, dá o braço a apoiar lá, mas o seu coração vai estar no Deus verdadeiro. Aleluia. Este homem vem à procura de uma cura física e sai transformado a sua Glória a alma. Deus, aleluia. Sai dali num verdadeiro adorador. Quando esta bênção chegar na sua vida, a bênção que você colocou aqui, você não só vai agradecer por essa bênção, você não só vai saborear esta bênção, mas também vai dizer: eu creio no Deus que abriu esta porta para mim, eu creio no Deus que fez este grande milagre na minha vida. E você vai glorificar, você vai exaltar, você vai dar glória a este Deus. Então lembra bem, a sua bênção, a minha bênção, requer alguns degraus para chegarmos lá. Quantos degraus você já andou? Quantos? Mais uma perguntinha. Ontem à noite, estudando a palavra, eu me deparei com uma passagem que fala o seguinte: a qualidade do nosso culto a Deus, a qualidade da nossa oração, a qualidade do nosso servir ao Senhor. Qual é a qualidade? É uma qualidade de ouro? É uma qualidade de prata? É uma qualidade de pedras preciosas? É uma qualidade de madeira? É uma qualidade de feno ou palha? Se for ouro, o ouro não pode passar pelo fogo e ele não vai desaparecer, pelo contrário, vai purificar. A prata também vai purificar. As pedras preciosas ficam muito melhor depois do fogo, mas madeira vira cinza, feno vira cinza, palha vira cinza. Então tente a todo dia, todos os dias, abra os seus olhos, olhe para o céu, depois feche os seus olhos e diz: Senhor, qual é a qualidade do meu servir a Ti? É uma qualidade de ouro, porque este homem, chamado Naamã, quando eu leio a história dele, eu digo que a qualidade dele era ouro puro. Diz que ele levou ouro e prata. Ele não levou madeira, ele não levou nada, ele é ouro e prata. E levou roupas finíssimas, porque ele queria dizer: eu vou lá, olha, eu vou buscar a minha bênção. Então qual é a qualidade da sua adoração? Aleluia. Amém? Leve consigo esta palavra. E saiba de uma coisa: para este homem dar todos esses passos, só pela fé. E eu diria o versículo que o pastor leu: e vendo Deus a fé deles, curou Naamã. Amém? Deus abençoe os irmãos.